Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje mais uma aula do nosso curso teológico Ceifa. Hoje não tem slide, tá? A partir de agora não vai ter, tá muito complicado para mim. Falta de tempo, demora muito e eu não posso deixar vocês na mão, tá bom? Então a partir de hoje, a partir de agora vai ser assim nossas aulas, por enquanto. E lembrando que na nossa aula presencial nós aprofundaremos e tiraremos dúvidas, tá bom? Então essa aqui é uma aula bem prática, bem objetiva, sobre os livros históricos. Fizemos a introdução e hoje nós adentraremos ao primeiro livro histórico. Então são 12 aulas, tá? Porque a partir neste momento, porque são 12 livros históricos, e nós vamos falar hoje sobre o livro de Josué, primeiro dos livros compilados aí, dos livros históricos sequenciais aí da Bíblia Sagrada, tá bom? E o livro de Josué começa assim, professor, quem escreveu o livro de Josué? A primeira pergunta. Então o Talmud, os judeus, a tradição afirma categoricamente que quem escreveu o livro de Josué foi o próprio Josué, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, professor, qual que é a característica principal do livro de Josué? A característica principal do livro de Josué é a conquista da terra de Canaã, tá? Então, nós entendemos que o livro de Josué é um livro extremamente militar, é um livro de guerra, que o enfoque dele é na guerra, é na conquista, vai haver muitas batalhas, derramamento de sangue, tá? Josué é uma figura extremamente militar. E olha que curiosidade interessante. O Josué também, quando nós levamos isso para o estudo da cristologia, nós entendemos que Josué também é uma tipologia do nosso Senhor Jesus Cristo, como rei, mas também como guerreiro militar, tá? Porque lá em Apocalipse Jesus está vindo o quê? Montado em um cavalo branco com o seu exército, batalhar contra o anticristo. E é interessante que Josué, ele conduz Israel para a terra prometida, tá bom? Jesus, ele nos conduz também para a terra prometida, que é a Canaã celestial. Então, logo, Josué também é uma figura de Cristo, tá? Esse período aí que engloba aí praticamente 25 anos ali do começo, tá? Das batalhas. Então, nós podemos, professor, pegar o livro de Josué e dividir ele em 4 partes? Pode. Quais são essas partes, professor? Vamos lá. O chamado de Josué, lá no capítulo 1, Deus anima ele. Deus fala: vem de bom ânimo, ser forte, ser corajoso, porque é você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos antepassados. Então nós podemos dividir o processo da conquista, das guerras, tá? Nós podemos dividir também a terceira parte, o discurso de Josué, que quando ele diz para o povo: olha, se vocês querem servir outros deuses, vocês quem sabe. Eu, porém, minha casa serviremos ao Senhor. E nós podemos também, quarta parte, a morte de Josué. Professor, então Josué escreveu todo o livro de Josué? É óbvio que não, tá? A partir do capítulo 24, quem vai escrever provavelmente é Eleazar ou Finéias. Por quê? Porque vai relatar da morte dele. Eu já falei para vocês, Josué não tá lá, ele morreu. Aí, peraí, deixa eu ressuscitar aqui para voltar lá e escrever sobre a minha morte. É óbvio que ele não vai fazer isso. Então, teve pessoas que deram continuidade à sua escrita a partir do capítulo de número 24. Tá? Mas o fato é que Josué, ele escreve este livro, tá? Essa divisão de 4 partes aí tá tranquila, vocês entenderam. E nós podemos também, palavra-chave, professor, palavra-chave, tá? O versículo-chave, está em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, ou seja, esse é o versículo-chave do livro de Josué, tá? Então não se esqueça disso. Professor, então o enfoque aqui é a conquista da terra, sim. Então nós vamos ter muitas batalhas, Jericó, Ai, nós vamos ter o processo quando Josué faz aliança com os gibeonitas, tá? Foi um erro, foi um engano, foi, professor, faltou malícia aí, mas enfim, aconteceu, tá? Então, ninguém é perfeito. Então nós vamos ter vários embates, mas o enfoque principal é a conquista da terra de Canaã. Então Josué também é um livro de transição, ele assume a liderança, o cajado de Moisés, para agora dar continuidade no seu legado, porque ele foi o único da geração de 20 anos para cima, juntamente com Caleb,
que vão adentrar a terra, porque eles não murmuraram, porque eles creram na palavra do Senhor. E aqui nós tiramos uma verdade para nós também, uma lição, que nós viemos também crer na palavra do Senhor e não ser murmuradores, para nós não corrermos o risco também de não entrarmos na terra, tá bom, gente? Então era isso, aula bem prática, objetiva, tá bom? Na presencial vamos aprofundar, tirar dúvida e etc. Mas aqui vai ser bem prático, bem objetivo a nossa aula, para que nós possamos dar continuidade com excelência, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula que falaremos do livro dos Juízes, tá bom? Deus abençoe vocês.